Está entrando no ar o programa A Nossa Saúde. Apresentação do médico Mauro Romero Leal Passos, professor da Universidade Federal Fluminense. Olá, pessoal! Dia 8 de novembro de 2022, no nosso Novembro Azul. Hoje o programa é muito bacana, hein? Fique aí. Escreva para nós no radiotodapalavra@gmail.com, WhatsApp 021 97918 3610. Acompanhe a gente pelo YouTube, pelo Facebook. Vai lá, dá um joinha, porque o papo hoje vai ser muito bacana. Tem muita gente, já adianto, hein, que acha que é um programa de homem, para homem. Nada disso. É um programa que o homem vai ser mais trabalhado. Mas é um programa da família, é um programa do casal, é um programa da sociedade, o nosso Novembro Azul. O mês passado nós tivemos Outubro Rosa, que era o câncer de mama. E a gente trabalhou e falou que homem também tem câncer de mama. E foi muito elogiado. Claro, mulher não tem câncer de próstata. Porém, o homem é mais do que essa próstata. O homem com o problema incomoda a família, incomoda o filho, incomoda a mulher. Então, é nessa visão. E outra coisa também, estamos aqui no estúdio com o Dr. Helder Machado, que vai nos falar mais sobre isso, que é um mês também de conscientização da saúde do homem. E claro, entrou aí na coisa do câncer de próstata, que é um incômodo muito grande, mata muita gente no Brasil, consome muito dinheiro do sistema público de saúde, consome muito dinheiro das operadoras de plano de medicina suplementar, que a gente pode diminuir. Uma coisa é diagnosticar no início, outra coisa é diagnosticar por metástase. São coisas diferentes. Então, hoje nós teremos o nosso colega Helder Machado, que é médico urologista, que é coordenador municipal de urologia de Niterói e também médico urologista do Hospital Icaraí, que vai conversar conosco, vai falar esses assuntos que nós precisamos abordar no homem. Homem, você é mais do que uma próstata, hein? Você tem cálculo renal, você tem infarto, você tem doenças metabólicas, tem diabetes. Aproveita para essa conscientização. E nesse bloco eu quero também deixar lembrado que essa coisa do Novembro Azul, da luta mundial contra câncer de próstata, eu acho isso muito bacana, porque dá uma visibilidade maior. O ideal seria todo mundo estar trabalhando o ano todo. Os postos de saúde fazem, as unidades fazem o ano todo. Porém, esse ano, como foi o mês de outubro, que é o Dia Nacional de Combate à Sífilis, do câncer da mama também, Outubro Azul, nós temos que trabalhar essas situações todas. Então, eu acho não, tenho absoluta certeza, vale a pena, vale o trabalho de conscientização para a saúde do homem, como foi, né, o mês passado, como vai ser em novembro. Em dezembro nós já temos o Dia Mundial de Combate à AIDS, né, que é um problema que voltou muito sério. E quero dizer o seguinte, olha, recebemos várias notificações no programa passado da luta nossa aqui contra a sífilis congênita. Então, vamos passar para o segmento do programa, que logo
o meu amigo, meu médico, que já me tratou de cálculo renal, que é o Dr. Helder Machado, vai tirar sua roupa aqui. Hoje é o Helder que vai ficar nu com o Mauro Romero. E claro, esse nu é uma metáfora, né, para dizer que é o papo aberto, sem restrição, qualquer que seja. Ok? Voltamos já então. Nu, com Mauro Romero. Um bate-papo sem filtros sobre a nossa saúde. Mais uma vez aqui no Nu com Mauro Romero. A entrevista de hoje, o papo hoje vai ser Novembro Azul. Estamos até com a caneca, né? Vou blindar aqui, ó, caneca azul, sobre Novembro Azul, que é a prevenção, diagnóstico precoce, tratamento precoce adequado, segmento adequado do câncer de próstata. 8 de novembro será papo aqui aberto, nu, com Helder Machado, que é coordenador do Serviço Municipal de Urologia de Niterói, médico urologista do Hospital Icaraí, também em Niterói. E nesse Nu com Mauro Romero nós vamos abordar um assunto que é muito tabu ainda, né? Não era mais, né, para ser, que é o tal do câncer de próstata, mas ampliar para uma atenção global à saúde do homem. Começa-se entrando pelo câncer de próstata, mas aproveita-se para falar mais sobre isso. Você ouviu aqui já a nossa introdução, e você agora é o grande protagonista do programa. Nu com Mauro Romero, Novembro Azul, câncer de próstata, saúde do homem. Você que é especialista nisso, fala para nós um pouco sobre toda essa atenção. Como é que você vê esses movimentos? Quais são as dicas que depois você vai querer passar para todo homem, para todo pai, avô, para todos os filhos? Porque muitas das vezes é o filho que leva o pai, é a filha que leva, é a namorada, é a mãe, é a avó, é a esposa. Fala um pouco para sensibilizar a turma do Novembro Azul para se cuidar um pouquinho mais. Bom dia, Mauro. É um prazer estar aqui com você, nesse Nu com Mauro Romero. Então vamos nos despir aqui para falar sobre a saúde do homem, né? E na saúde do homem a gente vai incluir aí o câncer de próstata. Nós estamos no mês de novembro, Novembro Azul, onde você tem uma ênfase maior na questão do câncer de próstata, principalmente porque essa é uma doença, o diferencial dela é a possibilidade de um diagnóstico precoce. O câncer de próstata, a primeira característica dela é que ela é uma doença indolente, né? É uma doença que ela leva 20 anos para evoluir. Então o paciente tem uma grande oportunidade de janela de, durante anos, ele poder procurar um médico para poder dar um diagnóstico precoce. E o diferencial total no câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Por quê? Porque o diagnóstico precoce da doença, nós vamos ter uma taxa de cura maior do que 90%. Então esse paciente vai ter a doença, mas ele vai poder ser tratado e curado dessa doença. Essa é a importância do diagnóstico precoce. E como faz esse diagnóstico precoce, ou seja, esse diagnóstico antes de se tornar um câncer mesmo, ou de se tornar um câncer incontrolável? Como é feito isso? Pois é, essa é uma oportunidade que poucas doenças nos dão. Porque o câncer de próstata, na sua fase inicial, ele não tem sintomas. Então eu não posso pensar que eu vou ter um problema, eu vou começar a sentir alguma coisa para
procurar o urologista. Tá? Eu não tenho essa possibilidade no câncer de próstata. Se eu esperar para ter sintomas, essa doença vai estar no estágio avançado. Sintoma, pessoal, é uma alteração, é uma dor, é uma diminuição de urina, sei lá o quê. Quais são esses sintomas? Quais são os sintomas? Primeiro vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer uma abertura aqui e vamos falar, já que nós não estamos falando só de câncer de próstata, estamos fazendo de saúde do homem, vamos falar das doenças da próstata. Isso, doenças. Basicamente, nós temos 3 doenças principais que acometem a próstata. É o câncer de próstata, que é realmente um câncer. Muitas pessoas perguntam, um tumor é um câncer? Tumor é um câncer. Tá? Esse tumor pode ser um tumor benigno ou um tumor maligno. Quando você tem essa palavra tumor maligno, significa que é câncer. Tumor benigno é o crescimento benigno, a hiperplasia prostática benigna. E a terceira doença que acomete a próstata é a prostatite, que é uma doença inflamatória infecciosa da próstata. Tá? Então, a prostatite e a hiperplasia, elas dão sintomas precoces. Né? E quais são os sintomas da hiperplasia? A hiperplasia comete 95% dos homens. Né? Então, é aquele paciente que o hiperplasia é um crescimento maior, né? Crescimento de né? E a gente vê que a próstata é uma glândula exclusiva do homem que está localizada na saída da bexiga. Para que serve a próstata? A próstata só tem uma função. Ela produz o alimento que vai nutrir o espermatozoide, tá, na fertilização. Ele vai dar sobrevida ao espermatozoide para chegar até ao gameta feminino, até o óvulo e haver a fecundação. Ela não tem mais nenhuma importância. Então ela só tem importância nessa fase da procriação masculina. Então ela é uma glândula que pode ser retirada e não vai trazer prejuízo ao homem na sua qualidade de vida em fases iniciais da doença. Tá? Então a hiperplasia, você vê que a glândula está localizada na saída da próstata e por dentro dela passa o canal urinário. Uma forma simples de entender o que é a próstata é você imaginar que a próstata é igual a uma tangerina. Tá? Ela é formada por gomos, né? Diferente de uma maçã que é uniforme, a próstata é formada por gomos. Né? E esses gomos, no meio deles você vai ter o canal. E assim como a tangerina... É por onde passa a urina. A urina. Na hora que ela começa a crescer, ela vai obstruindo esse canal. Então, quais os sintomas que você vai ter? Você vai primeiro, você vai urinar, vai ter dificuldade para a urina sair. O jato da urina vai ficando mais fraco. Né? Quando você urina, você não consegue fazer aquele fluxo contínuo. Você começa a ter um jato intermitente. Você às vezes tem que descansar um pouquinho para voltar a urinar. E você começa a levantar à noite para urinar. Esse é um dos principais sintomas que incomodam o homem. E como essa implantação dessa hiperplasia é lenta, você vai tendo aquela questão que você vai se adaptando àquilo. Então você começa a levantar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E às vezes você se acomoda com aquilo, você vai levantando 5, 7 vezes até o momento que você vai ter uma retenção urinária que você vai ter que passar sono. Então, esses são os sintomas que acontecem na hiperplasia. São sintomas obstrutivos e irritativos da próstata. Na questão da prostatite, você vai ter esses sintomas de forma mais aguda. Os sintomas são parecidos, além disso você vai ter sintomas de uma infecção urinária, uma ardência, queimação, aumento da frequência. Então, os sintomas passam a ser muito mais irritativos do que obstrutivos. Além disso, você pode ter febre. Então, nesses casos, você procura o médico quando você tem sintomas. Você vai ao urologista porque você tem sintomas. No câncer de próstata, você não vai ter sintomas, mas você vai ter a oportunidade de um diagnóstico precoce. Como é feito esse diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce do câncer de próstata é feito principalmente pelo PSA, que é o antígeno prostático específico. Foi descoberto em 1900
em 79, né? E passou-se a usar clinicamente na década de 80, né? Antes disso, a maioria dos diagnósticos de câncer era só em estágio avançado, tanto que a descoberta do tratamento, né, que é a prostatectomia radical, foi descrita em 1992. Né? Se a gente pensar em 1992, nós estamos em 2002, tem 30 anos. Isso na história da medicina não é nada. Não é nada. Então, é uma possibilidade de cura recente de uma doença. Né? Então, a partir de 92, nós começamos a tratar, curar essa doença, tá? E hoje, se você tem diagnóstico precoce, você vai ter mais de 90% de cura. Tá? Além do PSA, que é um exame feito, né, uma glicoproteína, que está no sangue. O exame de sangue, né? É um exame de sangue. Hoje é um exame barato e que faz parte da rotina de PSA livre. Isso. E aí você vai ter as variantes do PSA que vão complementar a possibilidade desse diagnóstico precoce. Você vai ter o PSA livre, que é uma fração do PSA, e quando essa fração ela é abaixo de 18%, de 15%, a possibilidade do câncer é maior. Você tem a densidade do PSA, que é uma relação do valor do PSA com o tamanho da próstata. Cada grama de próstata produz mais ou menos 0,12 a 0,15 nanogramas de PSA por grama de próstata. E outra coisa muito importante, e muitas vezes a gente dá o diagnóstico do câncer de próstata em um PSA normal, né? Por quê? Se você faz um PSA todo ano, e mesmo que o seu PSA seja baixo, 1, 2, 1,5, mas você vê a velocidade de crescimento do PSA, você vai dar o diagnóstico por causa da velocidade de crescimento. Pô, esse paciente sempre teve um PSA de 1,1, 1,2, 1,3. Então, normalmente, o PSA no crescimento benigno da próstata, ele vai ser até 20% por ano. Quando você tem o câncer, esse crescimento é maior do que 20%. Então, muitas vezes, você vai dar esse diagnóstico precoce naquele paciente com PSA normal, porque você saiu de 1,1 para 2. Para 2. O 2 está normal. O 2 está normal. Se ele foi lá pela primeira vez fazer um exame de PSA e esse PSA estava 2, eu posso considerar ele normal. Agora, se eu acompanho ele há 10 anos, o PSA dele há 10 anos está 1, de repente pulou de 1 para 2, opa, acendeu. Isso tem a ver com reagente, com laboratório, ou é um padrão? Normalmente é um padrão. Você tem um padrão definido e todos os laboratórios seguem mais ou menos essa faixa, independente do método que se usa. Diz que hoje o laboratório dá até o gráficozinho pra gente, né? Que infelizmente a gente não vê isso, Helder. Não é um sistema único, não tem esse prontuário. Eu faço meus exames no laboratório Bitar, por exemplo, o Richer. Ele mostra para mim. E no sistema público a gente não sabe, é uma pena, briga por isso lá. Né? O laudo evolutivo, né? Você tem hoje em todo o laboratório, até no serviço público, hoje os laboratórios já estão começando a mostrar isso nos laboratórios da rede pública. Isso é importante. Né? Eu acho que mais importante que só o laudo evolutivo, né? O ideal na rede pública ou na rede privada era a gente ter um prontuário único para o paciente. Tá? Então, eu acho que isso é um sonho, né? Mas é um sonho que nós temos que trabalhar. Que nós temos que trabalhar, e eu acho que é um sonho atingível hoje, né? A gente viver, achar que as coisas intangíveis, né, que a gente não vai conseguir chegar, com a tecnologia que nós temos hoje, com a rede de informática, com a possibilidade de conexão de informação, né, eu acho que a gente vai poder, num futuro próximo, ter isso nos nossos ambulatórios, nos nossos consultórios, nos hospitais públicos, nos hospitais privados. Esse paciente, quando a gente chegar num serviço de emergência, que a gente sofreu um acidente,
Nós vamos ter Já o nosso sabe se é cadastro, diabético, vai ter se tudo. tem hipersensibilidade a dipirona. Exatamente, nós vamos ter o nosso cartãozinho SUS e nós vamos ter todas as nossas informações incluídas nesse cartão. A gente podia trabalhar isso pela Unimed, hein? Pois é, isso é um Unimed, sonho. a gente podia ter isso lá, Unimed. se o paciente, ó, ele até pode ter o direito de não querer, ok, né? Porque o prontuário é do paciente, mas eu creio que a maioria vai querer, né? Porque vai ser aberto ali só para o médico e para o paciente. Você vê hoje, a gente trabalha nos hospitais públicos, e isso já facilitou muito, que hoje a gente já não tem mais o prontuário escrito. Mesmo no hospital público, a maioria dos hospitais hoje a gente trabalha com prontuário eletrônico. Precisa interligar. É só interligar o sistema. E nesses prontuários eletrônicos, a gente no consultório, a gente tem hoje prontuários eletrônicos. E quando a gente chega no hospital, hoje, quando eu respondo um parecer, que eu vejo o paciente, antigamente eu só tinha análise daquela internação que ele tinha. Hoje eu chego no hospital público, eu trabalho hoje no Alberto Torres, trabalho no Hospital Oceânico, onde a gente tem um sistema de informação que eu consigo ver todas as internações, todos os exames, todas as condutas que foram feitas naquele paciente, em todas as internações que ele teve naquela unidade. É só interligar o sistema. E isso me ajuda no diagnóstico, ajuda nas condutas, na terapêutica que eu vou propor para esse paciente. Voltando na próstata, você entrou com o papo do PSA, do diagnóstico precoce. Tem outro, sei lá, torcedor de não sei o quê, obeso, morador de tal lugar. Qual outra situação que a gente deve procurar no diagnóstico precoce? No diagnóstico, assim, para dar o diagnóstico precoce, né, nós temos o PSA e o toque retal. São exames complementares, porque normalmente o crescimento do tumor maligno, do câncer de próstata, é na região posterior da próstata. 75% dos cânceres de próstata vão crescer nessa região posterior, onde a gente tem acesso ao toque retal. 25% vai crescer em outras áreas que a gente não tem acesso ao toque retal. Por isso que os exames se complementam, né? Sendo que, isoladamente, o principal exame que dá o diagnóstico mais precoce vai ser o PSA. Antigamente era só toque, né? Antigamente só toque. A gente descobria a doença na fase avançada. Na fase avançada. Né? Quando você tinha sintomas ou você... O que você sente ali? Você sente o que acontece. A próstata... O dedo, o toque é por aonde? Você introduz o toque retal, né? Pelo reto, né? E logo após a entrada do dedo... Porque o homem acha que o doutor vai botar o dedo lá na garganta, né? A gente não tem nem medo para isso, né? Então o dedo vai introduzir ali no ânus 3, 4 centímetros no máximo. Já está na próstata. Já estou na próstata. A próstata, eu entrei no ânus e já estou tocando a próstata, né? E aí a próstata, ela tem uma consistência que a gente chama fibroelástica, né? Então eu boto aqui na palma da minha mão, essa aqui, ó, é a consistência da próstata normal, tá? E aí eu vou sentir alguma coisa mais endurecida nesse toque, tá? Então é nisso que eu palpando, eu vou sentir essa diferença. E aí vou sentir um nódulo na brincadeira, olha, nós estamos nu, certo? Nós estamos nu. Na brincadeira do fio terra, dá para saber? Dá para saber, é só você tocou ali, você pede a parceira. Mas vamos ter outro programa. Pede a parceira ou o parceiro ali e fala assim, ó, dá um toquezinho, você sentiu alguma coisa, você vai ser perceptível. Qual posição? Posição de bruxo? Posição não tem problema nenhum. Para você encontrar. Até o próprio urologista, eles fazem exame da forma mais diferente possível. Eu gosto de fazer o exame com o paciente deitado,
Tá? Deitado de barriga A para perna cima. fletida de barriga para cima, porque eu não entro debaixo, eu fico lateral ao paciente. Tá? E tô olhando para o olho dele, eu tô falando com ele. Ele deitado, Isso. não em posição ginecológica. Ele flete um pouco a Flete perna. um pouco a perna. Tá? E eu estou lateral, aí ele consigo fazer o toque, porque eu acho que isso torna o exame mais respeitoso, menos Perfeito. invasivo, né? E estou conversando com ele, está olhando para mim, tá? E ali eu vou tendo até as reações das suas faces para me ver se ele tem E dor. dói, e dói. Na verdade, não. Se tem câncer, dói. Não. Se tem prostatite, pode doer. A prostatite dói. A prostatite está inflamada, é dolorido. E tem prostatite com câncer? Tem prostatite com câncer. Acho que as duas. Pode ter as duas coisas. Pode ter hiperplasia com câncer? Pode ter hiperplasia com câncer. Você pode ter as doenças concomitantes. Fala-se muito de ultrassonografia. Como é que você vê o papel da ultrassonografia para olhar isso daqui? Seria um terceiro ou você... Na verdade, a ultrassonografia ela tem muito mais valor, né, na questão da avaliação do tamanho da próstata na hiperplasia prostática, para esse acompanhamento. Porque pode atual ter que a um gente câncer faz. com uma próstata de tamanho menor, pequeno. Você pode ter um câncer numa próstata de 20 gramas e pode ter um câncer numa próstata de 50, de 100 gramas. Não é uma coisa sine qua non. Câncer está numa próstata grande. Não é. Não Você é. pode ter um câncer em próstata de qualquer tamanho. Tá? Agora, além do diagnóstico precoce desses exames, a gente tem que falar também dos fatores de risco. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante, até porque vai ser definidor os fatores de risco a necessidade de determinante da idade quando você vai fazer esses exames. Tá? E quais são os principais fatores de risco? O principal fator de risco é raça. Raça. Tá? O que é isso? Raça. Pacientes negros, tá? Negro Tem mais mesmo. muito mais Por quê? câncer de Por quê? é genético, né? O negro tem mais hipertensão, né? Não tem fator, é genético, isso é histórico, vem da história. E engraçado, porque Foi determinado algum gene, alguma... já tem hoje marcadores Como tem genéticos do câncer para de mama. BRCA1, Isso, já BRCA2. tem. Qual é esse marcador? Aí, na verdade, Já é feito? diferente do câncer de mama, onde isso está muito já estabelecido, se faz de rotina, no câncer de próstata, já não se usa de screen. Então tem vários marcadores. A gente não conseguiu ainda ter um marcador de fácil acesso, barato, De igual padrão, no tipo mama, padronização. padrão. Igual a gente tem um PSA, Aham. que é o diferencial do câncer de próstata, os marcadores ainda não são usados de rotina para o câncer de próstata. Mas existe no mercado, público, Existe, privado, não, existe, mas ainda de uso muito restrito. não é privado. Mais no privado, no público a gente não tem essa Existe. disponibilidade. Qual é esse marcador? Aí não existe um marcador hoje que eu possa falar assim, ó, esse é usado. Não tem. Qual que você usaria? Na verdade não usa, Não porque não tem, eu mesmo na clínica privada eu não uso. Por quê? Ele não tem essa importância ainda como tem no Um dia, câncer de mama. tomara que tenha. Um dia vai ter. E esse dia será breve. Tá bom? Então, o fator raça, ele é importantíssimo. Tá? Para você ter uma ideia, por exemplo, o oriental já é o contrário. Ele tem muito menos incidência do câncer de próstata. E aí foi feita uma análise, né, da questão alimentar. Hoje a gente está valorizando um pouco mais a questão alimentar, de obesidade, de Obesidade gordura. também. Então, Mas, por exemplo, o negro que mora em Nova York e o negro. e o japonês que foi morar em Nova York, mesmo assim, o japonês tem uma incidência muito menor do que o câncer de próstata numa mesma comunidade, se alimentando da mesma forma. Além da questão da raça, né, nós temos a questão genética. Tá? Se você tem um pai, um tio, um avô
que teve câncer de próstata, e esse câncer de próstata aconteceu com menos de 55 anos de idade... Peraí. Vamos repetir que isso é bom. Então, família. Se você tem... Na mama, Helder, a gente aprendeu com o Renato que é mais ligado à mãe, avó materna, irmã da mãe. No caso aqui, é do homem ou tanto faz? Tanto faz. Se o seu avô materno ou paterno teve câncer de próstata, isso é interessante. Você vai ter avô, pai, irmão, tio, tá? Mas você falou um detalhe aí que o público precisa saber. Ele tem que ter menos... E aí, quando de 50 anos. Quando esse mais marcador acontece com menos de 55 anos de idade, né? Ele é mais forte. Ele é mais agressivo e essa carga genética, ele tem uma importância muito maior. Ele é muito mais marcante. Então, igual você vê hoje na mama, quando você tem aquelas pessoas de 40 anos com câncer, que tem uma história familiar, a outra lá tirou a mama. Sem câncer, você vai tirar, né? Então isso hoje já está discutindo também no câncer de próstata. Se você tem, eu conheço famílias que, assim, o pai teve 3, 4 irmãos tiveram. Tá? Então essa família, geneticamente, ela tem uma tendência muito maior de ter câncer de próstata, e ela tem que ser vigiada. A vigilância tem que ser muito mais ativa. E esse paciente, ele deve começar o seu preventivo, né? O paciente negro, o paciente que tem uma história familiar. Negro, história familiar, obeso. Obeso também, tá? Aos 40 anos de idade. Tá? Obeso aos 40. Obeso, eu falaria até que aquele que tem a síndrome metabólica, né? Que a gente tem, né? Uma circunferência abdominal acima de 110 centímetros, né? A gente já vai caracterizando aí a síndrome metabólica. Então esses pacientes podem começar o seu preventivo aos 40 anos de idade. Ah, exatamente. Para fechar, entendeu? Porque nós temos aqui que fechar. Qual é a idade para fazer esses exames? Isso. Rapidamente? E a população geral aos 45 anos de idade. Aos 45 anos de idade, procurar um colega para fazer um toque para dosar PSA anualmente. Anualmente. Como a doença leva 20 anos para evoluir, vamos tratar antes. Vamos ter 20 anos para a gente ver e poder dar esse diagnóstico. Caramba, Helder. Deixa eu só dar um dado importante, Mauro, para a gente ter uma ideia de proporção. Hoje o câncer de próstata, ele é responsável, né, por 30% dos cânceres de próstata, de câncer de maneira geral no homem, excluindo aí os cânceres de pele, né? E de pênis, que existe menos, mas existe, não, mas aí está incluído nesse. Então, excluindo o câncer de pele, ele é responsável por 32%. É muito grande. Hoje, no Brasil, nós temos 62 mil casos de diagnóstico por ano. Então, fazendo uma proporção, nós temos uma população de 220 milhões, mais ou menos. Na nossa região leste fluminense, aqui, que inclui Niterói, São Gonçalo, nós temos 2 milhões de pessoas. Fazendo uma proporção disso aí, nós teríamos aqui, por ano, né, vamos botar 600 casos de diagnóstico de câncer de próstata. É muita coisa. E desses, de cada paciente que tem o câncer de próstata, de 36, apenas um vai morrer. Então a gente tem que aumentar isso aí. Hoje é 36, amanhã nós queremos de cada 50, de cada 100, até chegar onde nós vamos ter o diagnóstico precoce para todo mundo vai tratar e vai curar do câncer de próstata. Maravilha, temos que encerrar o Nuco Mauro Romero e dizer que é uma satisfação muito grande, um tema tabu também, né, que está sendo explorado pelo nosso programa, pela nossa rádio Toda a Palavra, no programa A Nossa Saúde, no Nuco Mauro Romero. Fica aí que nós já voltamos para fechar o nosso programa.
Dr. Mauro responde e dá dicas importantes para a nossa saúde. De novo, a grande dica de hoje é exposição sobre sífilis na Associação Médica Fluminense, aberta e gratuita. E vamos direto, porque hoje quem vai fechar com dicas será o nosso colega Helder Machado, urologista, coordenador da parte de urologia da Secretaria Municipal de Saúde e também do Hospital Icaré. Helder, você com a palavra, você que vai encerrar, é o nosso convidado. Fecha o que você vê como importante do tema de hoje. Se ficou alguma coisa para falar, a gente já discutiu aqui. Fecha esse programa de hoje, por favor. O que nós temos que falar aqui? Primeiro que nós falamos muito do diagnóstico precoce, dos fatores de risco, que o câncer de próstata tem tratamento, né? Esse tratamento vai desde o acompanhamento ativo, às vezes você vai fazer um acompanhamento sem fazer uma intervenção. Você tem um tratamento com radioterapia, você tem um tratamento cirúrgico, e hoje a robótica é um diferencial desse tratamento, né? Você pode fazer um tratamento com vídeo, com a laparoscopia, com cirurgia aberta e até com cirurgia robótica. Além disso, você... Que é o que o robô que opera, não, né? É o médico que opera e ele vai manipular. O robô é apenas um braço que ele vai manipular. Para ficar claro aqui que não é o robô, exatamente. É o Dr. Helder que opera. Além disso, você tem hormonioterapia e quimioterapia no estágio avançado. Mas o grande recado que eu quero deixar aqui, né, eu não sei se vocês sabem, mas o homem só vai ao médico igual a mulher numa determinada idade. Eu sempre faço essa pergunta e ninguém sabe me responder, né? Qual a idade que o homem vai ao médico igual a mulher? É até os 12 anos, porque ele é levado pela mão. Depois nunca mais ele vai ao médico com a mesma frequência que a mulher. Então, o recado que eu dou é para as mães, para as filhas, para as esposas, para as avós. Obriguem os seus parceiros, pais, filhos a procurarem o urologista e fazer o preventivo. Vocês estão sendo a pessoa especial na vida desses homens. Então, mulheres, o recado é para vocês. Perfeito. Levem os seus parceiros, levem os seus namorados com qualquer idade para poder ter esse papo e nos acompanhem na nossa saúde para poder ter várias possibilidades de entender de uma linguagem simples e direta todas as situações que envolvem saúde. Helder Machado, um beijo no coração. Poderia até dizer um beijo na próstata, para manter ela bem sadia. E para vocês todos, o nosso muito obrigado. Continuem na rádio, continuem nos seguindo no A Nossa Saúde. Um beijo. Você ouviu o programa A Nossa Saúde, uma produção da Rádio Toda Palavra. A apresentação do médico e professor da Universidade Federal Fluminense, Mauro Romero Leal Passos. Produção, Meane Albuquerque. Trabalhos técnicos, Camilo Borges. Direção de jornalismo, Marcos Gomes. Coordenação e direção-geral, Luiz Augusto Hertal. Ouça pela Rádio Toda Palavra. Às terças-feiras, sempre ao meio-dia, o programa A Nossa Saúde, com a apresentação do médico e professor da UF, Dr. Mauro Romero Leal Passos. Sintonize pelo dial na FM 98.5 MHz ou pela web em www.radiotodapalavra.com.br. Olá, aqui é Mauro Romero Leal Passos, médico, professor da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Quero convidar você a participar de um novo programa na rede Toda Palavra, A Nossa Saúde. Um programa com informações e entrevistas sobre variados temas sobre saúde. Estaremos ao vivo todas as terças-feiras, do meio-dia às 13 horas.
Não perca nossas conversas direcionadas principalmente ao seu bem-estar, ou melhor, ao nosso bem-estar. Não deixe de participar com perguntas e comentários. Quero ver você nos assistindo, hein?